A Bíblia Hebraica Pentateuco, Livro de Gênesis. Capítulo 13. E Abrão subiu do Egito, ele e sua mulher Saraí e todos os seus bens, e Ló com ele, para o sul. E Abrão era muito rico e estava carregado em gado, prata e ouro. E andou em suas viagens desde o sul e chegaram a Bet-El, o lugar onde sua tenda estivera no princípio, entre Bet-El e Ai, o lugar do altar que ele havia construído no início, e ali invocou o nome do Eterno. Ló, que estava com Abrão, também tinha muitos rebanhos, bois e tendas. Mas a terra não era suficiente para que eles vivessem juntos, pois suas riquezas eram tão grandes que não podiam conviver juntos. Houve brigas entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus viviam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: que não haja brigas entre eu e você, nem entre os meus pastores e os seus, pois somos irmãos. Toda a terra está diante de você. Separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou ao redor e viu que todo o vale do Jordão era bem irrigado, antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito até Soar. Assim, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o leste. Os dois homens se separaram. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, mas Ló ficou entre as cidades da planície e armou suas tendas até Sodoma. O povo de Sodoma era perverso e pecava gravemente ante os olhos do Eterno. E o Eterno disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levante os olhos e olhe desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pois toda a terra que você vê, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, de modo que somente alguém que puder contar o pó da terra poderá contá-los. Levante-se, percorra toda a extensão da terra, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou suas tendas e foi morar em Manré, em Hebrom, e ali construiu um altar ao Eterno. Capítulo 14. Nos dias de Anrafel, rei de Shinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Goim, eles guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, Birchá, rei de Gomorra, Shinab, rei de Adimá, Shemeber, rei de Zeboim, e Bela, rei de Tsoar. Todos eles se encontraram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos serviram a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio a rebelião. Quedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e derrotaram aos Rafaitas em Ashterot, Carnaim, e aos Zuzitas em Ram, e os Emitas em Chave-Kiriataim, e aos Oreus em seu monte Seir, até El, a planície de Parã, que fica junto ao deserto. Então eles se voltaram e chegaram a Embispat, que é Kadesh, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que viviam em Ratzatson Tamar. Os reis de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, que é Tsoar, saíram e lutaram contra eles no vale de Sidim. Eram Quedorlaomer, rei de Elã, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Shinar, e Arioque, rei de Elassar. Foram 4 reis contra 5. E no vale de Sidim havia muitos poços de lama, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram neles. Os demais fugiram para as montanhas. Levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, bem como todos os seus mantimentos, e partiram. Levaram Lote, sobrinho de Abrão, que vivia em Sodoma, e o sequestraram com os seus bens. Um sobrevivente que havia escapado veio e contou a Abrão, o hebreu que vivia no vale de Mamré, o amorreu hermano de Escol e hermano de Aner, que eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o filho de seu sobrinho havia sido feito prisioneiro,
reuniu seus servos nascidos em sua própria casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan. Ele e seus servos se separaram durante a noite, e Abrão os atacou e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, Abrão recuperou todos os bens, incluindo o filho de seu irmão Lot e seus bens, bem como as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu ao seu encontro depois que Abrão derrotou Quedorlaomer e seus aliados no vale de Xavé, que é o vale do rei. Eram Quedorlaomer, rei de Elã, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Shinar, e Arioque, rei de Elassar. Foram 4 reis contra 5. E no vale de Sidim havia muitos poços de lama, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram neles. Os demais fugiram para as montanhas. Levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, bem como todos os seus mantimentos, e partiram. Levaram Lot, sobrinho de Abrão, que vivia em Sodoma, e o sequestraram com seus bens. Um sobrevivente que havia escapado veio e contou a Abrão, o hebreu, que vivia no vale de Mamré. O amorreu hermano de Escol e hermano de Aner, que eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o filho de seu sobrinho havia sido feito prisioneiro, reuniu os seus servos, nascidos em sua própria casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan. Ele e seus servos se separaram durante a noite, e Abrão os atacou e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, Abrão recuperou todos os bens, incluindo o filho de seu irmão Lot e seus bens, bem como as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu ao seu encontro depois que Abrão derrotou Quedorlaomer e seus aliados no vale de Xavé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Xalém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão para o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as vidas e o povo, e fica com os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Não aceitarei nem um fio, nem a correia da sandália, nem coisa alguma que te pertença, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mamré. Eles tomarão as suas partes. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Eterno veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu te amparo, a tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Ó Senhor Deus, o que me darás? Eu ando sem filhos, e o administrador da minha casa é Eliezer de Damasco. Abrão acrescentou: Eis que não me deste descendência, portanto o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Eterno veio a ele, dizendo: Ele não será o seu herdeiro, mas aquele que sairá das suas entranhas, esse será o seu herdeiro. Levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. Abrão acreditou no Eterno, e isso lhe foi considerado como mérito. E disse-lhe: Eu sou o Eterno, que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Abrão respondeu: Ó Eterno Deus, como saberei o que herdarei? Deus lhe disse: Tome para mim 3 novilhas, 3 cabras, 3 carneiros, uma rola e um pombo. Abrão tomou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, mas não cortou as aves ao meio. Quando aves de rapina desceram sobre os cadáveres, Abrão as espantou. Ao pôr do sol, Abrão caiu em profundo sono, e terror e trevas o envolveram. Então Deus disse: Abrão, saiba disto. Seus descendentes serão estrangeiros e uma terra estranha, servendo-os, e os afligirão por 400 anos. Eu também julgarei a nação que eles servirem, mas eles sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz para junto de seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então o sol se pôs e escureceu,
e apareceu um braseiro fumegante e uma tocha flamejante, que passaram entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: aos seus descendentes dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadmoneus, dos iteus, dos perizeus, dos refaitas, dos amoreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. Saraí, a esposa de Abrão, não lhe deu filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Saraí disse a Abrão: o Eterno me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva, para que eu possa ter filhos por meio dela. Abrão concordou com o que Saraí disse. Assim, depois de Abrão ter vivido na terra de Canaã por 10 anos, Saraí, a mulher de Abrão, tomou sua serva egípcia Agar e a deu a seu marido para ser sua mulher. Ele se deitou com Agar e ela deu à luz. Quando Agar viu que havia concebido, desprezou sua senhora. E Saraí disse a Abrão: que a afronta que sofri recaia sobre ti. Entreguei minha serva em teus braços, e quando ela concebeu, fui desprezada aos teus olhos. Que o Eterno julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Saraí: tua serva está em tuas mãos, faz com ela o que bem entender. Então Saraí maltratou Agar, e ela fugiu. O anjo do Eterno a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte no caminho de Shur. Ele lhe perguntou: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de minha senhora Saraí. Então o anjo do Eterno lhe disse: volte para sua senhora e submeta-se a ela. E o anjo do Eterno disse: multiplicarei tanto a sua descendência que será impossível contá-la. O anjo do Eterno também lhe disse: eis que você concebeu e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será um homem selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Eterno: tu és o Deus que vê tudo. Atá El Roi. Pois ela disse: aqui também o vi, depois de já o ter visto antes. Por isso aquele poço foi chamado Ber Lai Roi. Ele fica entre Cadeste e Berede. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e ele lhe deu o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado. Se você ainda não pode vir à Terra Santa virá até você. Aprecie a beleza e a energia únicas de Jerusalém, através de nossas pedras autênticas, extraídas dos arredores da cidade sagrada. Cada pedra encapsula a própria essência deste lugar excepcional. É um símbolo da herança espiritual e cultural de Jerusalém, um lugar onde milhares de anos de história, tradição e fé se entrelaçam. Perfeito para sua casa ou como um presente para alguém especial. Essas pedras são apresentadas em sua forma natural, a mesma daquelas encontradas nas antigas muralhas e ruas da cidade. Estas peças não são apenas uma bela lembrança, são um lembrete tangível da conexão que muitos de nós sentimos com esta terra sagrada. Receba em sua casa, diretamente da Terra Santa, essas pedras que testemunharam todos os eventos bíblicos. Pedras de Jerusalém, uma lembrança eterna, cheia de história, energia e significado. Adquira a sua hoje mesmo.